Vamos continuar aqui resolvendo essas questões que envolvem uma porcentagem de um valor, né? E aqui a gente chegou numa parte interessante, então vamos continuar resolvendo. Um ciclista percorreu 5 nonos de uma estrada e ainda faltam 80 quilômetros. Quantos quilômetros o ciclista percorreu? Então, bom, a gente tem que montar essa questão, né? Tem que escrever certinho. Então ele percorreu 5 nonos aqui de uma estrada. E a gente representa isso desse jeito, multiplicar a fração pelo todo, né? Que seria o comprimento total da estrada. Só que ele está te dizendo que ainda faltam... quanto lá? Que a memória não ajuda, né? Faltam 80 quilômetros. Como é que a gente vai entender isso daí? Bom, percorreu 5 nonos da estrada, isso quer dizer que o E, isso é igual a E menos 80. Porque se ainda faltam 80 para ele terminar, a gente pega o valor total, que é o comprimento total da estrada, e subtrai 80. E isso seria igual a esse valor aqui, 5 nonos vezes o valor total. Eu sei, é confuso, mas lembra do vídeo anterior que a gente fez? Então, aquilo lá vai te ajudar. Mas se não te ajudar, a gente desenha, não tem problema. Então a informação que a gente tem, vamos colocar aqui a canetinha. Se for, né, a caneta, se quiser aí. Obrigado. Então ele percorreu 5 nonos da estrada. Isso daria um comprimento, coisa assim, vamos colocar, considerar que seja isso aqui. Só que ele está te dizendo que faltam 80 quilômetros ainda. Então, vamos botar uma marca aqui. E vamos considerar que o comprimento total da estrada seria... Obrigado, ele arrumou. Seria isso daqui. Então ainda ficou faltando esses 80 para ele percorrer todo o trajeto, né? Tá, mas tu não sabe o comprimento total da estrada, eu não sei o comprimento total da estrada. E a gente fica nisso. Por que eu montei 5 nonos aqui? Vou colocar isso, 5 nonos vezes o comprimento total da estrada que a gente está considerando que seja E. Esse valor aqui, tá? Eu sei que se eu multiplicar a fração pelo valor total, eu vou obter essa parte aqui, que foi a parte que ele já caminhou, tá? A gente sabe disso. Então, e ele ainda te diz que faltam 80 para terminar. Se a gente fosse desenhar isso, se fosse desenhar, na verdade assim, ó, o que eu queria mostrar primeiro de tudo? Eu montei uma equação e aí eu quero te mostrar as partes dela e o porquê que está escrito desse jeito, né? Então esses 5 nonos vezes o E, que é o valor total, o comprimento total da estrada, é igual ao comprimento total menos 80. Por quê? O meu x é 80, tá? Eu tô colocando esse x aqui, vale 80, que devia ser aquela coisinha para indicar a multiplicação. Pronto, asteriscozinho. Então eu tô dizendo que esse comprimento aqui, o que eu escrevi lá é isso daqui, ó. Esse comprimento é igual ao comprimento total, que é o E. O E é tudo, essa barrinha aqui de cima, tudo isso aqui é o nosso E, que a gente está considerando, né? Eu botei E por E de estrada, né? Então, e é isso. Então o comprimento total é o E. E aí eu consigo igualar esse pedaço aqui como sendo o E menos os 80 quilômetros que a gente está chamando de X. Então por isso que eu escrevi lá 5 nonos. Nossa, meu 5 tá torto, né? Tosco também. 5 nonos vezes o E, que significa esse valorzinho aqui, esse segmento aí. E isso eu consigo escrever, isso é igual, né? A mesma coisa que tu fazer o valor total do comprimento da estrada, que é o E, menos o 80. Então, menos o X. Então foi por isso que eu escrevi dessa forma. Esse é um jeito de... Eu só estou tentando te mostrar como é que a minha cabeça montou essa questão, né? Se a gente fosse desenhar isso daqui, como é que a gente faria? Nossa, 9 vai ser bem complicado de fazer, mas a gente vai tentar. Tá? Então vamos puxar
fazer o desenho aqui, que seria o tamanho total da estrada. Dividir isso aqui em 9 partes não vai ser legal. Mas vamos tentar, vamos lá. Se a primeira parte for aqui, vamos fazer assim, uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Daí daria 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é. Então eu teria que dividir um pouco menos aqui para dar as 9. Um pedacinho menor aqui. 2. Considera que são pedaços iguais, tá? Vamos me dar essa liberdade aí. 1, 2, 3, 4. Isso aqui tu vai ter que fazer no caderno, tá? Eu tô fazendo aqui 5, 6, 7, 8, 9, tá? Vamos considerar que tá tudo dividido igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tá te dizendo que já foi percorrido 5 nonos, ou seja, 5 partes das 9 aqui da estrada ele já percorreu. Então, se a gente olhar para o nosso desenho aqui, então dá para marcar que 5 já foi embora. 1, 2, 3, 4, 5 já foram percorridas. Ainda tem 4 partes aí para percorrer. E aí o que a gente sabe? Que o tamanho dessas 4 partes juntas é 80. Porque ele fala, faltam 80 quilômetros ainda. Então a gente sabe que as 4 partes é 80, logo tu sabe que cada partezinha dessas aqui, para o valor total ser 80, e elas são partes iguais, cada parte dessas tem que ser 20 quilômetros, né? Cada uma. Então ele quer saber o comprimento total da estrada. Fazendo o desenho te ajuda bastante, né? Tu tem uma noção boa, mas a gente raramente no dia a dia vai recorrer a desenhos, né? Tu precisa fazer as equações, tu precisa conseguir montar uma coisa desse tipo aqui. Chegar nesse raciocínio de 5 nonos vezes o valor total da estrada, isso é igual ao valor total da estrada menos 80 km. Aí tu entende que os 5 nonos seria esse pedaço aqui da estrada, mais o x daria o e total. Também mais 80, né? Ou melhor, né? Também, né? 5 nonos de e mais 80 é igual ao valor total, é igual a e. Também é um jeito de escrever. Realmente. Tá, enfim, de qualquer jeito que tu resolva, vamos tentar fazer do jeito original que eu comecei. Esse daqui já te dá uma boa dica, né? Pô, tu sabe agora que cada parte dessas, cada pedacinho é 20 km. Aí matou, né, o problema. Tu sabe, aí tu consegue determinar o comprimento total da estrada só fazendo 9 vezes 20. 9, tu sabe que foi dividido em 9 partes e cada uma é 20 km. Então, para saber o valor completo aí, é facinho, facinho. Mas vamos tentar fazer dessa forma aqui, que foi o que eu montei o problema, né? Então, aqui pra gente isolar, eu multiplicaria, primeiro de tudo, multiplicaria por 9. Deixa eu arrumar isso daqui. Vamos organizar essa coisa, pronto. Deixa eu só fazer outra coisinha que tá me incomodando, que eu tenho que ver. Está gravando. Eu tenho um medo, cara, de gravar mais um vídeo e perder mais de 1 hora, ficar falando sozinho, depois ir lá olhar a gravação e eu não ter iniciado a gravação do OBS. Isso aí me assusta. Esses dias eu tomei um susto também, porque eu fui assistir a gravação que eu tinha feito e eu tirei o fone de ouvido, né? Aí eu fui assistir e não ouvia som nenhum. Falei, cara, eu não acredito que eu fiquei 2 horas conversando e não gravou o áudio. Eu não posso acreditar uma coisa dessa. Daí eu olhei pra cima da mesa, vi o fone ali do lado. Falei, claro, né? Tá, então vamos tentar resolver a questão dessa forma aqui. Da outra forma a gente já fez lá fazendo o desenho, mas vamos tentar assim. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar todos esses termos aí por 9 para me livrar dessa divisão da minha variável. Então isso aí vai ficar 5 vezes o e, que é o comprimento total da estrada, igual. Aí eu multipliquei tudo por 9, então vai ficar 9e menos, aí aqui 8 vezes 9 é 72. Então, 72 vezes 10, 720. E de novo, eu não estou olhando para o 80, eu estou olhando para 8 vezes 10. Porque aí fazer a multiplicação é mais fácil, a gente cai numa tabuada bem simples, né?
Então, ficamos com isso daqui. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou subtrair 5e dos dois lados desta igualdade. Aí eu ficaria com 0 igual a 9e menos 5e, 4e, menos 720. E agora eu vou somar 720 dos dois lados, só que eu já vou escrever o 4e aqui do lado esquerdo, né, para ficar como padrão. Sempre deixa ele aqui à esquerda da igualdade, a nossa variável, né, então vai ficar aí. E o 720 eu somei dos dois lados, aqui no lado em que estava o 4e, isso aqui dá 0, e do outro lado vai ficar 720, já que eu estou somando, né, fica assim. Muito bem, basta dividir agora o 72 por 4, e a gente se livra disso, depois multiplica por 10, né. De novo, eu estou olhando para isso daqui como se fosse 72 vezes 10 que eu vou dividir por 4. E é isso. Então, o meu E aqui vai ficar sozinho agora que eu faço a divisão. 72 dividido por 4, falar a verdade, eu não sei. De cabeça, assim, não sei. Então, vamos puxar aqui. Não vamos atrapalhar esse pedaço, né? Vamos fazer aqui do ladinho. Como é bom ter isso aqui, cara. O dia que eu tiver uma caneta, né, uma opção de escrever melhor, nossa, aí sim. Aí vai ser só nesses quadros aqui para resolver as contas. Então, 4 vezes 1 dá 4. É bom que eu mostro fazendo essas divisões, porque às vezes eu falo no meu canal antigo, né, vocês têm que fazer as coisas importantes. E aí sempre tem aquele comentário miserável, né, tu não faz isso quando tá resolvendo as coisas no caderno aí. Capaz que tu vai ficar fazendo essas continhas se tu tem a calculadora para resolver. Ou, tu precisa disso aí, tu faz de cabeça, né? Quando a pessoa não diz que tu não faz porque tem a calculadora, ela ela te debocha dizendo que a conta é muito simples para te precisar fazer no caderno, né? Pois é, a vida é complicada mesmo. Então, aqui 7 menos 4 dá 3. Opa, tá aí, tá perto do botão esquerdo, ele abre esse quadrinho aqui e sai fora da caneta. Então, muita coisa para pegar, para se acostumar de uma vez só, né? 3 aqui vai dar, agora tu baixa o 2 e tu é obrigado a dividir. Tô falando isso pra gente lembrar daquela regrinha, né? Quando tu sabe que tem que botar um 0 aqui, quando o número é muito... Por exemplo, vamos supor que esse 3 fosse 0, eu tô sempre lembrando isso pra mim mesmo, não esquecer. Vamos supor que tu fez a divisão aqui e deu 0, que o resto 0, aí tu baixou o 2. Aí tu fala, pô, baixei o 2 aqui, legal, mas eu não consigo dividir o 2 pelo 4, mas tu tem que dividir. Mas não dá, se eu multiplicar 4 vezes 1 vai dar 4 já, não tem como. Então, tu faz 4 vezes o 0, aí daria 0. Isso a gente está considerando que tem mais números para a direita para cá, tá? Senão, considera que é uma coisa maior aqui, esse número não seria só isso, tem mais números para descer aqui à direita. Então, mas agora tu baixou o 2, tu é obrigado a dividir. Então tu faria 4 vezes 0, que dá 0, daí 2 menos 0 dá 2, e agora sim tu pode seguir a tua vida, e tu baixaria o próximo número aqui e seguiria fazendo a divisão. Por isso que às vezes tu faz uma divisão e a tua resposta tu acha... saiu da caneta de novo. Tu acha 12 de resposta, né, da tua divisão que tu fez, mas aí tu vai olhar lá, na verdade é 102. Então esse 0 aí tu fala, tá, como é que esse 0 apareceu no meio? Daí tu vê que é justamente por isso, ó, que às vezes tu baixa um número que tu não tenha, que tu não pode dividir ele, tu não consegue dividir, né? Ele é menor do que o divisor e tu não tem como baixar outro número imediatamente do lado dele. Aí, embora tenha outro número, né? Não, tu pode baixar um de cada vez, aí tu baixou ele, não tem como dividir, tu põe um 0 aqui. Essa é a regra mais importante nessas divisões, é essa, não tem outra que seja mais relevante do que essa. Então, aqui, né, 32 é 4 vezes 8. Então, ficamos com 18 aí. Dá o nosso 32. E aqui, resto 0. Divisão bonitinha, divisão exata. E é isso. E aí, tu fica... Se a gente voltar pra cá, tu fica aqui o E. É 18, mas calma lá.
que eu fiz só 72 dividido por 4. Ainda é 72 vezes 10. Então tu ainda multiplica esse 18 aí por 10. 180. E esse é o comprimento da tua estrada. Qual foi a outra forma que a gente viu que daria para escrever também, né? Vamos voltar para cá. A gente viu que tinha, se eu olhasse lá, ele falou que é 5 nonos da estrada, né? Ui, a memória é complicada. 5 nonos, tá. Então, 5 nonos da tua estrada. 5 nonos dela aqui. Aí tu faz D, né? Sabe que se tá falando D é porque tu tem que multiplicar pelo valor total. Então, 5 nonos vezes o comprimento total da estrada. Foi o que ele percorreu, mas ainda faltou 80 quilômetros para ele conseguir percorrer toda a estrada. Então, se tu somar mais 80 aqui, né? Se tu somar mais 80 esse valor aí, tu sabe que isso aí é igual a E, né? É o valor total. E se a gente olhar para o primeiro desenho que eu fiz ali, tu vai perceber que é isso aí mesmo, ó. Esse foi a quantidade de... o comprimento, né, que ele conseguiu percorrer lá. E se tu somasse mais 80 ali, que é o valor que ele disse que ficou faltando, tu teria o valor total dentro, percorreria toda a extensão aí da tua estrada. Então a gente poderia montar desse jeito também. Facilita em alguma coisa? Cara, não sei te dizer. Mas é quase a mesma coisa que eu montei aqui, né? Só que aqui ficou E menos X, e o X no caso é os 80, que aqui eu já coloquei, que a gente sabe. Então é basicamente a mesma porcaria. É realmente é a mesma coisa que isso daqui. Só que aí nesse caso aqui eu subtraí o X dos dois lados, ou subtraí o 80 dos dois lados, eu ficaria com... voltaria para ter aquele caso lá. Então, só um jeitinho de pensar um pouco diferente, né? Talvez não te ajude, talvez esse desenho te ajude um pouco no começo para fazer essas questões aqui. Eu não sei, a gente vai tentar de tudo, né? Então, vamos ver como é que o autor resolve essa coisa. Então ele percorreu 5 nonos, faltam portanto 9 nonos menos 5 nonos. Olha, é verdade, 9 nonos seria o total, né, da estrada, e 9 partes das 9 partes que a estrada foi dividida. Tu subtrai as 5 partes que tu já percorreu, né? Aqui tu sabe o quanto falta, né? Então 5 nonos, 4 nonos é o quanto ainda falta para percorrer. E aí o que ele faz com essa informação? 4 nonos é igual a 80. Então, daí ele descobre quanto que é uma parte, só qual é o valor de uma das partes. Porque se tu lembrar das... eu tô sendo nessa agora, mas é pra mim não esquecer mesmo. Que se a gente representa a parte de cima, o nosso numerador da fração, quer dizer quantas partes a gente está interessada do todo, que são o que foi o objeto inicial que a gente dividiu em certa quantidade de partes. Então a parte de cima da fração indica quantas tu está interessado. Nesse caso aqui tu diria que tu está falando das 5 partes, 5 das 9 partes, né, que é o todo, que é foi em quantas partes o todo foi dividido. Então são 5 das 9 partes. Mas só isso não quer dizer muita coisa, né? Essas 5 partes são o quê? São as partes que tu já percorreu, são as partes que falta percorrer, o que que é? Daí tu diz, né? Mas é basicamente essa informação que a fração carrega, né? O numerador dela te diz quais são as partes e o denominador aqui te diz em quantas partes o todo foi dividido. Legal, né? Então vamos voltar pra cá. Antes que eu me complique demais querendo explicar essas coisas, né? Então, tá, um nono, e aqui ele descobre quanto que vale cada parte, né? Muito lindo, porque ele descobriu que 4 nonos é igual a 80 quilômetros, que é o que ainda faltava aqui. E sabendo disso, ele conseguiu facilmente descobrir quantas partes são. Então, ele não quer saber o comprimento? Não quer mesmo, né, cara? Tu leu o enunciado, mas não entendeu. Eu li uma vez só, né? E uma vez eu já saí fazendo contas achando que era o comprimento total da estrada.
Nossa, quem assiste esses vídeos aqui deve adorar esses problemas, né, cara? Se algum dia tiver alguém assistindo, deve adorar. Vai adorar eu errando as coisas desse jeito. E errando não, né? Porque a gente disse qual é o valor total da estrada, mas beleza. Então, quantos quilômetros o ciclista percorreu? Eu teria como montar isso sem precisar fazer desenho. A quantidade que ele percorreu foi essa. Então, sabendo o valor do E, eu consigo determinar, né? Serenamente, tá? Foi essa quantidade percorrida. Então, a distância, eu vou chamar de D, a distância percorrida por ele foi 5 nonos do E. Deixa eu copiar isso daqui. E agora a gente sabe o valor do E. Então dá para determinar também, não tem problema nenhum. Distância é isso. Agora eu sei quanto vale o E. Então vou copiar aqui. Vai dar o direito de copiar. Colar aqui. Volta pra cá, rapaz. O E é 180. Então tá aí, tranquilo também. 180. Então essa distância percorrida vai ser 180 dividido por 9 vezes o 5, que é a maneira como eu escolhi fazer. Eu posso fazer 18 dividido por 9 vezes 10 primeiro. Então 18 dividido por 9 é 2, 2 vezes 10 dá 20, e 20 vezes 5 dá 100. E de novo, que não custa nada falar. Tu tem essa multiplicação aqui, né? 5 nonos descendo, que tá multiplicando. Nossa, aqui ficou feião, né, cara? O 5 ficou todo torto, todo troncho, pobrezinho. Quem é que se importa com isso? 5 nonos vezes 180, né? É o que a gente tem que fazer. 180. Eu vou escolher fazer o seguinte. Primeiro que, olha só, quais as possibilidades que tu tem. Eu sei que isso aqui parece básico, mas para muita gente não é. Tu tem a possibilidade de fazer 5 vezes 180 e depois dividir isso daqui por 9. Tu pode fazer isso se tu quiser. É uma possibilidade, vai te dar a resposta de qualquer jeito. Tu também pode escolher fazer deixa eu tu pode escolher fazer 180, ou melhor, vamos botar o 5 já, deixar em ordem, né? Fazer o 5 vezes 180. Às vezes eu faço asterisco, às vezes eu faço ponto para indicar a multiplicação. Geralmente devia ser o ponto, né? Então tu pode fazer dessa forma aqui, é tudo igual, vai dar a mesma resposta. Tu ainda pode fazer, se tu quiser, é que tem muita variação, né? Tu pode escolher fazer 5 vezes 10. Olha só a liberdade que tu tem. Aqui, 5 vezes 10 vezes 18 dividido por 9. E aí tu imagina, tem mais combinações que dá pra fazer. Mas essas são algumas delas. Então tu pode fazer em qualquer uma dessas ordens aqui as tuas contas, que tu vai chegar na mesma resposta. E o que eu tô sempre tentando fazer, que eu já falei, né, que a maioria das pessoas faz, é procurar as divisões mais fáceis possíveis. Tu dividir 180 por 9, eu não acho tão agradável quanto dividir 18 por 9. Acho que assim é muito mais agradável, depois eu multiplico pelo 10. Mas fica realmente a teu critério fazer. Tu poderia, se tu tiver com muita vontade de fazer essa conta, tu podia fazer 5 vezes 18. 5 vezes 18. E depois multiplicar o resultado disso daí por 10 dividido por 9. Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Tá aí. Então tu pode escolher qualquer um desses jeitos aqui e tu vai chegar na resposta. Então, eu prefiro fazer do mais fácil. Eu sei que é muito complicado
passar, né, essa coisa de como é que eu resolvo as questões, porque demora, né, às vezes eu faço alguma simplificação rápida ali, e depois eu fico pensando, cara, eu devia ter explicado o porquê que eu fiz essa simplificação, porque não é óbvio para todo mundo. Não era óbvio para mim esse tipo de coisa 5 anos atrás, 7 anos atrás. Eu ia olhar para aquilo e falar, cara, mas por que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Eu lembro das primeiras questões de cálculo que eu comecei a resolver mesmo, quando tive interesse em passar na disciplina, quis aprender, que assim, eu vi algumas passagens que o autor fazia no livro, aí eu falava, cara, como é que ele fez essa simplificação? Como é que aconteceu isso? Aí tu vai pesquisar a solução da questão, daí tu olha, tu começa a perceber que as coisas que, pelo menos pra mim, né, que me deixavam impressionado, eram coisas muito simples. Não era nada engenhoso, não, é só uma consequência de coisas que a gente já viu no ensino fundamental, já viu no ensino médio, e o cara só estava aplicando, uma coisa bem banal assim, para quem já conhece o conteúdo. Mas para mim era impressionante, eu falava, caramba, cara, que simplificação boa ele fez aqui. Às vezes algumas eu nem sabia como é que ele chegou, né, de uma linha para outra, resolvendo as contas. E hoje em dia pra mim é tudo normal, assim, eu olho pelo menos pra essas coisas e eu não fico mais impressionado, não acho nada demais. Mas vocês que estão começando e que estão assistindo isso daqui, eu acho que é importante, né, sempre, pelo menos nesse começo aqui, mostrar esse tipo de manipulação que tu faz, que tu tenha toda essa liberdade aqui quando tu tá fazendo a multiplicação, quando tem frações. Então a fração não é uma coisa ruim, é muito agradável. Na maioria das vezes quando tu vai resolver questões, tu tem uma fração ali, sabe? Se tu sabe trabalhar com ela, manipular, é muito agradável de resolver as questões. Então, sabendo, tendo falado isso, né? A gente não tem que vir pra cá, não tem que dar alt tab. A gente tem que trocar de área de trabalho, é isso que a gente tem que fazer. Então a distância aqui, se eu tivesse prestado atenção no enunciado, a distância que o ciclista percorreu foi 100 quilômetros. Muito bem, muito que bom. Mais alguma coisa? Acho que não, né? É só a distância total dele. A distância percorrida. O caminho que o livro usou foi fazer o desenho e descobrir qual era o comprimento de uma dessas partes aqui da estrada. E aí ele, sabendo que o ciclista percorreu 5 partes, fica bem fácil de descobrir, né? E a gente também fez isso, né? A gente viu que o tamanho da estrada, cada pedacinho desses aqui da estrada que foi dividido é 20 quilômetros. Então daria para chegar na resposta também desse jeito. Tá, eu vou dar um zoom, ou não dou zoom, eu vou deixar assim, eu só não quero ver as respostas aqui, tá? Embora até chegar nelas a gente tem que fazer um monte de coisa, mas vamos deixar a resposta escondida. Deu um total de 240 pessoas, 1/8 não gosta de futebol. Quantas pessoas gostam de futebol? Então tá. 20. Deu um total de... Calma lá. Vamos de novo. Deu um total de 240 pessoas, 1/8 não gosta de futebol. Então se eu multiplicar 240 por 1/8, eu vou descobrir, eu sei exatamente o número de pessoas que não gostam. Essa multiplicação vai me entregar o número de pessoas. Então, 240, tá? É o total, não tem E, não tem variável. Muito bem. Quantas pessoas gostam de futebol? Ok. Quantas pessoas gostam? Então, se esse é o número que não gosta, se eu somar isso mais x, que é o número das pessoas que gostam, ou f, vamos botar um f aqui. Esse é o número das pessoas que gostam, eu vou ter o número total, que é 240, né? Eu estou pegando a quantidade das que não gostam, estou somando com a quantidade das que gostam, vai ter que dar o número total de pessoas, pô. Eu estou fazendo certo? Porque aqui é o total de pessoas, e desse total ele está dizendo que 1/8 não gosta. Então tá tudo certinho, tudo certinho. Número das que não gostam, número das que gostam é só um F, que eu não sei. Se eu somar esses dois números aí, tem que dar as 240 pessoas. Beleza. O problema aqui
é entender isso daqui, né? Essa parte que de tu multiplicar a fração pelo número total de pessoas. Isso daqui vem das questões que a gente já fez, né? É simplesmente, o livro só disse para ti o seguinte. vamos voltar aqui. Se uma questão, foi o que o livro falou, foi o que o autor disse para mim, o que eu posso fazer? Ele diz que se tu tiver uma questão que tá falando que tem, por exemplo, 1/3 escrito mesmo, um terço de 200 pessoas, por exemplo, tá assim o enunciado, 1/3 de 200 pessoas. Então, 1/3 de 200 P. Nossa, escrever aqui não vai ser muito agradável. Pessoas. Mas cara, acho que essa letra até é melhor do que a minha escrevendo no caderno. Sendo bem sincero, minha letra é muito ruim, é péssima mesmo. Então, se tu lê o enunciado de uma questão e está dizendo 1/3 de 200 pessoas, esse D aqui tu tem que traduzir como multiplicação de 1/3 pelo número. Então, tu colocaria assim, 1/3 de 200 pessoas ficaria o asteriscozinho de cada. Não, vamos botar o ponto, né? Costumava fazer uma coisa só. Então a gente bota o ponto aqui, 1/3 vezes 200. É assim que tu tem que ler e é assim que eu estou fazendo aqui nessas questões, tá? Eu estou traduzindo as coisas, então quando eu vejo um D ou está se referindo a 1/3 das 300, das 200, aí eu troco esse das ou D aí por um sinal de multiplicação. Eu entendo que ele está mandando multiplicar. Ou que tu tem que multiplicar para descobrir quanto é que é 1/3 dessas pessoas. Então, é só isso que eu estou fazendo. É basicamente isso que a gente vai fazer nessas questões aqui. A tradução que eu estou fazendo. Então, se aqui ele está falando que um total de 240 pessoas, 1/8 não gosta de futebol, eu estou lendo que 1/8 de 240 pessoas não gosta de futebol. E esse D eu estou trocando pela multiplicação. Então, 1/8 vezes essas 240. Pois é, né? Porque às vezes o enunciado ele não coloca na ordem certinha, né? Ele não começou dizendo 1/8 de 200 pessoas não gosta de futebol. Não, ele inverteu as coisas, mas tu tem que olhar para o enunciado da questão e saber traduzir aquilo dali. Então, é só isso que eu estou fazendo. Não tem mágica nenhuma, não, porque ele interpreta as coisas. Não. A gente só está seguindo o que foi ensinado no livro, que é como a gente deve ler aquilo e como a gente deve entender. Muito bem, tendo dito isso, vamos seguir. Então aqui eu sei, embora eu não saiba exatamente que número é, mas eu sei que depois que eu fizer essa divisão aqui do 1 pelo 8 e multiplicar pelo 240, eu vou saber certinho quantas pessoas não gostam de futebol. E aqui eu tenho as que gostam, então basta isolar, né? Ele quer saber quantas gostam. Tem só esse carinha aí, só o F para isolar. Essa divisão, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho 1 vezes 240 dividido por 8, que dá para escrever também simplesmente como sendo 240 dividido por 8. Tá? Podemos fazer isso. Mais o F, né? Mais os que gostam, igual a 240, que é o total. Então, fica isso daí. Vamos colocar assim, pronto. O que eu vou fazer agora? Só vou mostrar como que eu simplifico essa divisão. Então, 240 para mim é 24 vezes 10. E agora eu posso escolher quem eu vou dividir. Ou eu divido 24 por 8, ou eu divido 10 pelo 8, ou eu faço 24 vezes 10 e depois divido isso por 8. Então, qual a melhor possibilidade? Qual a mais agradável aí pra gente? Eu nem preciso dizer, né? Que 24 dividido por 8 depois vezes 10 vai ser o melhor que tem para fazer. 24 dividido por 8 é 3, 3 vezes 10 é 30. Então 30 pessoas não gostam de futebol. Mais o número de pessoas que gostam de futebol é igual a 240. Então, se eu subtrair 30 dos dois lados, eu vou ficar com F
igual a quem? 240 menos 30, 210. Então, desse grupo seleto de pessoas, 210 gostam de futebol. Eu não me incluo nesse grupo, mas também não desgosto. É um esporte, as pessoas se divertem e é isso, né? É bom ter. Não faz mal nenhum ter. Existir. Não é porque eu não gosto que eu ia proibir para as outras pessoas. 210 tá aqui, exatamente. 210. Vamos lá, questão 21. Eu tô indo devagarinho aqui porque eu não quero ver a resposta. Tá, ali tem uma interrogação, então parou por aí. Eu fiz uma viagem de 700 quilômetros, os 3/7 do percurso... ponto, né? Fiz uma viagem de 700 quilômetros, esse é o total. Os 3/7 do percurso foram feitos de automóvel e o restante de ônibus. Que distância eu percorri de ônibus? Tá, então distância de ônibus, legal. 3/7 foi feito de automóvel e 4/7 foram feitos de ônibus. Tá, me ajuda em alguma coisa isso? Não sei. É um bom começo, né? Mas não é uma questão difícil, tá? Só tô vendo aqui como é que eu vou montar. E o problema não é só eu montar e chegar na resposta, é que eu tenho que mostrar, eu tenho que justificar as coisas que eu tô fazendo. Se eu estivesse sozinho num canto resolvendo essas questões, eu não teria tantos problemas assim, né? É só ir escrevendo, que passar pela cabeça a gente vai escrevendo e uma hora a gente chega na resposta. E aqui não, aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, 3/7 do percurso foram feitos de automóvel e o resto foi feito de ônibus. Que distância percorremos de ônibus? Tá, esse 7 embaixo da fração, o que isso quer dizer? O que isso diz pra nós? Que tu dividiu os 700 quilômetros em 7 partes iguais. Isso é uma informação muito boa. Porque aí, se tu dividiu 700 em 7 partes iguais, cada parte tem 100 quilômetros. Dessa vez a gente, assim, muito rapidamente sabe chegar na resposta, né? Porque lembra lá, né? É a maneira como a gente lê uma fração. A parte de cima tá te dizendo quantas partes eu tô levando em consideração aqui. E deixa eu botar um 3 aqui, né? Já montar certo. E a parte de baixo indica em quantas partes o todo, ou seja, o percurso, nesse caso nosso aqui, é o percurso total, em quantas partes iguais ele foi dividido. A parte de cima indica quantas partes a gente está se referindo do total, e embaixo a gente tem informação em quantas partes o total foi dividido. Então a gente sabe que o total ali, que é o comprimento, é de 700 km, né? O total é 700 km. Eu preciso botar o quilômetro aqui? Talvez. Talvez. A certeza do cara. Então, se o total foi dividido em 7 partes, que é essa informação, e ele está me falando que 3 delas foram feitas de carro, cada parte dessas equivale a 100 km, pô. Então, se o total é 700, e a gente está tirando esse 700 dividido por 7 desse denominador aqui, é essa informação que a gente tem. Ah, mas isso daí o autor ensinou, o professor que escreveu esse livro ensinou pra gente. Então a gente já aprendeu isso, a ler uma fração. Então eu sei que o total aqui, os 700, foi dividido em 7 partes iguais. Qual é o valor de cada parte dessas? 100 km. Então cada parte tem 100 km. E aí o numerador desta fração, que indica quantas dessas partes foram percorridas de automóvel, está me dizendo que ele percorreu 3 dessas partes de automóvel. Então ele percorreu 300 quilômetros de automóvel. Foi o que o menino fez. E aí faltam quantas de ônibus para dar os 700? 400. Então 400, porque foram quatro partes ainda que falta, né? Das 7 que ele precisaria percorrer para percorrer todo o caminho. Então essas 4 partes aí, cada uma é 100 km, então
de ônibus ele percorreu 400 quilômetros. Legal, né? Muito bacana. Só olhando para a fração tu já chegou nessa resposta. Só sabendo ler, né, o que cada coisa aqui está querendo te dizer, né? Isso daqui eu não sabia, eu vou falar bem, vou ser bem sincero. Ler uma fração desse jeito eu não tinha, nunca aprendi. Eu resolvi as contas e tal, mas saber entender isso aí não. Então foi uma coisa muito boa ter revisado esse conteúdo e ter esse conhecimento agora. Facilita muito a resolver as contas, tu não tem noção do quanto. Facilita a gente poder olhar para isso daqui e entender o que está acontecendo, o que cada coisa quer dizer. E para chegar na resposta a gente não precisou fazer muita coisa, né? Só deduzindo aqui a gente chegou tranquilinho. Não fez contas muito complicadas. Porém, a vida não é tão fácil assim. Nada é tão simples. Uma coisa é tu olhar e fazer de cabeça e falar, legal, achei, cheguei na resposta. Outra coisa é tu ter que mostrar um passo a passo, consistente. Então, a gente sabe que é 400 quilômetros de ônibus. Tá aqui, tá aí a resposta, tá certinho. Chegamos na resposta certa. Mas como é que eu mostro isso com equações mesmo, todas as continhas bonitinhas? Tá, então eu vou dizer o seguinte, que 3/7 de 700 quilômetros, que tu vai interpretar como? Como é que tu vai interpretar isso? 3/7 do valor total vezes os 700, 3/7 de 700, entendeu? Essa é a parte que foi percorrida de carro, mais a parte que foi percorrida de ônibus, mais a parte que foi percorrida de ônibus, tem que dar os 700 quilômetros. Não faria sentido nenhum, né? Então tem que dar 700 quilômetros. E dessa maneira a gente consegue chegar em algum lugar. Então, né, de novo, né? Isso aqui, escrever como multiplicação, já te falei. O autor ensinou a gente, é uma convenção, a gente só aceita. Tu só utiliza. Tu aprendeu que tem que fazer desse jeito, tu só aceita. Então esse pequeno pedaço aqui indica a quantidade de quilômetros que foi percorrida de carro, 3/7 do total da viagem. Então, 3/7 de 700, tu consegue encontrar esse valor multiplicando a fração pelos 700. 3/7 dos 700. Beleza, então isso aqui é um número que a gente já sabe que é 300, né? Não é segredo nenhum, mas vamos seguir fazendo. Então aqui 700 dividido por 7 vai dar 100. E 3 vezes 100, 300. Então isso aqui é como tu montaria na tua prova, ou em questões um pouco mais complicadas, que não são tão fáceis assim de tu chegar na resposta. Essa é a linha de raciocínio que tu tem que seguir. Então vamos botar os 700 aqui. E agora basta subtrair 300 dos dois lados para me isolar minha variável, que é o O. Então tu vai ficar com 700 menos 300, dá 400 km. E essa foi a distância percorrida de ônibus, viu? Tem que seguir uma linha de raciocínio bonitinha. Quantidade de quilômetros percorridas de carro, mais a quantidade de quilômetros percorridas de ônibus, tem que ser igual à quantidade total, né? A distância total percorrida. Tem que ser, não tem discussão, não é mais ou menos, nem quem sabe. Tem que ser. O único problema é essa daqui, é tu entender que se tu fizer essa multiplicação, tu vai obter exatamente a quantidade de quilômetros percorridas de carro. Então, tu leu de alguma coisa, multiplicação. Mas vamos em frente. A gente vai fazendo umas questões dessas e vai se acostumando, né? Uma hora a gente entende tudo. Tá. Numa prova de 40 questões, então esse é o total de questões da prova, um aluno errou 1/4 da prova, tá? Como é que eu descobriria quanto que é esse 1/4 e quantas questões são? Basta eu multiplicar 1/4 pelo total, que são as 40 questões. Por quê? Porque como é que tu lê isso aí? 1/4 de 40 questões foi a quantidade que um aluno errou. Ou um aluno errou 1/4 de 40 questões que tinham uma prova. Tu
Tu tem que reescrever o enunciado para cair no que tu já aprendeu. Quando tu vê que tá falando de alguma coisa, uma fração de um número, então, para te saber esse valor aí, basta multiplicar a fração pelo número. E é só isso. Então a gente está sempre tentando cair nessa coisa, tá? Então, quantas questões ele acertou? Muito bem, então a gente tem que saber quantas questões ele errou, somar com as questões que ele acertou, e isso tem que ser igual ao número total de questões da prova, né? Não faria sentido ser algo diferente. Então, primeira parte da 22, a gente tem o quê? 1/4, mas não 14, né? 1/4 de, olha só, já troquei por multiplicação. 1/4 de 40 questões foi a quantidade que o aluno errou. E se eu somar isso com a quantidade de questões que ele acertou, isso tem que ser igual a 40. Tem que dar as 40 questões. Ah, eu errei, dou uma prova de 40 questões, eu errei 10. Então, se eu somar as 10 questões que tu errou mais as 30 que tu acertou, tem que dar 40 questões, né? Imagina, se desse um valor diferente, não faz sentido. Então, para essa parte aqui a gente vai montar, fazer a multiplicação. Então fica aí, 1/4 de 40 questões. E é assim que a gente obtém esse valor aí, descobre quanto é que é. Muito bem, então 40 dividido por 4 dá 10. Ah, não creio que era isso. Eu falei de zoeira, tá? Eu não tava olhando. A hora que eu tava falando, dando um exemplo, queria dar um exemplo diferente. Eu não tava olhando pra aí. Mas enfim. Paciência, né? Paciência. Não é fácil ser criativo. Então vamos subtrair os dois lados aqui desta igualdade por 10. Eu vou ficar com A igual a 30, né? 40 menos 10. Então a quantidade que ele acertou foram 30 questões. Vamos salvar isso daqui. E aí, 30 questões certinho. Tá, se a gente voltar pra cá, pros nossos desenhos aqui, que informação foi dada no começo? A gente sabe que 1/4, então, das questões foi a quantidade que o cara errou. 1/4. Tá, beleza. Esse 1 aqui, a parte do numerador da minha fração, está indicando quantas partes a gente está observando. Então, vamos dizer que a gente tinha 40 questões, que é o total, a gente dividiu isso em 4 partes iguais. Então, é o que o denominador está informando para a gente. Então, se a gente dividiu em 4 partes iguais, que não vai parecer igual, pelo menos dá para refazer. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, peguei o todo, que eram 40, e dividi em 4 pedacinhos iguais. Ele está me dizendo que um desses pedacinhos é a quantidade que o cara errou. E aí, se eu dividir o 40 em 4 partes iguais, cada partezinha tem que ter 10, né? Aí quando eu fizer essa soma aqui de todas as partes, vai dar os 40, vai dar as 40 questões. Então, só olhando para a fração, tu já tem uma boa noção do que vai acontecer, né? Só olhando para as informações que ele está te dando aqui. Ele está te dizendo que ele pegou o todo, que são as 40, e dividiu por 4. Em 4 partes iguais. E esse 1 está te dizendo, a própria informação do enunciado disse que é a parte que contém, que é o mesmo valor de questões que o cara errou. Então ele errou uma das 4 partes. E quanto que vale isso? 10. Tu já viu? Então tá vendo? Olha, tem muitas questões aqui que são dadas, cara. Se tu pegar isso aqui numa prova, é muito de boas. Lógico que tu olhar pra questão e saber conseguir fazer ela de cara ali rapidinho, matar a questão não é tudo. Tu precisa conseguir montar desse jeito aqui também. Não adianta ficar triste e falar, mas aí eu não consigo, porque do outro jeito lá até consigo, olhar pra fração e entender, né, e ler tudo que ela tá me dizendo, mas escrever desse jeito eu não consigo. E aí eu te digo que o único jeito de tu aprender a fazer isso aqui
é praticando. Não existe outra maneira. É pegar questões bem simples, que nem essas que a gente tá fazendo, e tentando, cara. E começar a escrever, se forçar a escrever. Porque não, tu já sabe a resposta. Então tu já sabe onde tu quer chegar. Já é muito mais do que muita gente tem quando de noção que as pessoas têm quando estão começando a aprender isso daqui. Então tu já sabe onde tu quer chegar, tu já sabe ler a fração, basta aprender a escrever dessa forma aqui, que qualquer um é capaz de ler, né? Isso daqui daí fica muito mais simples do que essa dedução aqui, né? Olhar para a fração e tudo mais e conseguir entender essa coisa. Se tu desenhar isso daqui para alguém, olhar e falar, tá, legal, bacana, mas e aí? Entende? Então tu precisa escrever as equaçõezinhas, precisa fazer, mostrar que isso daqui é mais agradável de entender e tudo mais. Mas vamos seguir, vamos parar de frescuras e vamos seguir. Vamos para 23 aqui, se existir uma 23. E existe uma 23, opa, não quero ver a resposta. Numa classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Quantos meninos há nessa classe? Quantos meninos há? Bom, vamos fazer dos dois jeitos, né? Então, vamos pegar primeiro desse jeito aqui que a gente não tem a resposta ainda, que a gente não sabe. Então, 3/5 é a quantidade de meninas. Então, 3 das 5 partes que foi dividido o todo são meninas. E o que mais que a gente sabe? Quanto é que é o todo? Quanto é que é o total que foi dividido em 5 partes? 45. Voltando para cá. Então, o total que foi dividido em 5 partes iguais é 45. Muito bem. Tá aí. Então, 3/5 é meninas. Então, se a gente dividisse... Bom, daqui tu já consegue entender. Daqui, já sabendo que o total é 45 e que ele foi dividido em 5 partes iguais, então bastaria tu dividir o 45 pelo 5 e tu já sabe quanto que vale cada parte, né? Então, quantas meninas estariam incluídas em cada uma dessas partes. Então, 45 dividido por 5 é 9. Então, cada uma das partes que é ocupada por meninas equivale a 9 pessoas. Então, só com isso já acabou. Então, tu sabe que são 3 partes aí, que são ocupadas só por meninas, né? Estão preenchidas por elas. Então, 3 vezes 9 vai te dar o total de meninas da sala. Mas ele quer saber os meninos. Calma lá. Aí não tem problema. 3 vezes 9 é 27. Tu sabe que tem 27 meninas. Outro jeito que o livro fez para ti saber a parte, para ti já entregar a parte de meninos é o seguinte: 5 das 5 partes, isso aqui seria o total, a mesma coisa, 5 partes das 5 aí que foi dividido, menos as meninas, que seriam 3 dessas partes, das 5 partes. Aí se tu fizer isso, essa subtração aqui, tu vai ter a quantidade de meninos na sala, que são 2/5, né? 2 das 5 partes são meninos. Tu vai dizer, não, mas isso aí é até fácil de ver, né, cara? Não precisava fazer isso, todo esse rodeio aí pra te saber que quantidade são os meninos. É bem facinho, ó. Se tu tem 3 das 5 partes são meninas, 2 dessas 5 partes tem que ser os meninos. É fácil de deduzir. Sim, quando a fração é amigável, né? Quando é uma coisa pequena, uma coisa tranquila de fazer, Mas o certo é tu fazer o total, que seria 5 dividido as 5 partes aí dividido pelo total, né, de partes, menos as 3 partes que são as meninas, 3/5 aí que são meninas. E aí aqui o resultado disso é a quantidade de meninos. Então, se 2 das 5 partes são meninos e tu sabe que cada parte tem 9, então a quantidade de meninos, se são 2 partes só, é 2 vezes 9, que é 18. Então, de cabeça, sem pensar muito, só analisando as informações, que são bastante coisa que diz uma fração que entrega pra gente de informação, né? Só com isso, tu sabe que os meninos são só 18. E são 27 meninas, só que essa informação é irrelevante, né?
pra gente, pra entregar a resposta no caso. Mas enfim, isso aqui não é a parte interessante. A gente tem que conseguir escrever isso, que eu ia dizer, da forma que o professor que o professor ou qualquer um, né, consiga ler, né, de maneira muito tranquila. Então como é que eu vou montar isso daqui? Muito similar ao que eu já fiz para as anteriores. Bom, se 3/5 são menines, então 3/5 de quem? 3/5 de, ó, multiplicação de 45. Fazendo isso daí, eu encontro o número de meninas. E se eu somar com o número de meninos que eu não sei, isso vai dar, tem que dar o total de alunos na sala, que é 45. Então, temos isso. Muito lindo e muito belo. Aqui, 45. Bom, tu já sabe para onde isso vai, né? Se tu fez do outro jeito, tu sabe que 45 dividido por 5 vai dar 9. E 3 vezes 9 é 27. Então isso aqui vai dar 27. Mais M eu falei, igual a 45. E aí, subtrai 27 dos dois lados, vai ficar com M. Mas vai ficar com M igual a 45 menos 27. 45 menos 20 dá 25. 25 menos 7 dá 18. Dá 18. Coisa bonita, coisa bela. Então, 18 meninos. Muito bem. Vamos ver. 18 meninos. Legal. Próxima. Tá começando a ficar repetitivo isso aqui. Um brinquedo custou 152, com 10 paguei 1/6 do valor desse objeto. Quanto estou devendo? Essa daqui daí seria subtração. Não é lá tão difícil assim, pô. É a mesma porcaria de sempre. O problema é que tá tratando de dinheiros, né? Então ele custou 152. Então esse é o total do valor do brinquedo aí. 152,1. Vamos deixar assim. Ele pagou 1/6 do valor. Então, vamos organizar isso aí, né? Vamos organizar a brincadeira. Tem que ter alguém. Então ele pagou 1/6. Não, tem que ter divisão, pô. Tem que pagar 1/6 de 152,1. E aí, isso aí somado. Calma lá, que aqui já muda um pouco. Tem número com vírgula, toda uma frescura. Como é que a gente monta? Então, 1/6 do valor é isso. Mais 5/6 do valor, que seria o resto, né? Mas aí a gente já tá usando um negócio um pouco mais sofisticado. 1/6 deu... Pagou, quanto é que ele ficou devendo? Quanto é que ele ficou devendo? Mais X é o valor total do coisa, né? Então X aí é a quantidade que ele ficou devendo. Se eu somar o que ele pagou mais o que ele ainda deve, tem que dar o valor do brinquedo. Se ele não ficou, não tem juros nem nada, né? No mundo ideal, então 152,1 é o valor total. Então entende? Aqui eu só é um pouquinho diferente a pergunta, mas não mudou quase nada. Então essa é a quantidade de dinheiro que ele pagou e ainda ele ficou devendo o resto do valor do brinquedo. Então se eu somar a quantidade que ele pagou com o que ele ainda deve, que eu estou chamando de X, tem que dar o valor total do brinquedo, né? No mínimo. Se fosse eu cobrava os juros aí por mês aí, básico, 7% ao dia. Acho que o certo é ao dia, né? Ia ficar bem divertido. Vou ver se eu só copiei tudo as coisas certinho. 152, 10, é isso. Então tá. Então não tem mistério, é só fazer essas contas. 152
que a gente faria aqui? Transformaria esse número, faria a divisão por 6, né? Eu vou dividir isso aqui por 6. Então eu não vou usar a calculadora, tá? Então vamos lá. Como é que eu faria isso? Eu tenho 152,1. Isso dividido por 6. Dividido por 6. Tá. Aqui eu vou, ó, fração equivalente. Não esqueça disso. A gente está sempre tentando facilitar a nossa vida. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então vai ficar 1521, porque a vírgula, se eu estou multiplicando por 10, a vírgula se desloca para a direita uma casa, se eu multipliquei só por 10. Então 1521 vai ficar dividido por 60. Não, vai ficar dividido por 6 vezes 10. Ué, por quê? Porque tem que ser assim, né, cara, facilitar a nossa vida. Então 1521 dividido por 6 vezes 10, eu posso reescrever isso como sendo 1521 dividido por 6, que multiplica um décimo. Ah, mas não é melhor por 60? Não, não é melhor por 60, não. Não é melhor. É melhor tu fazer essa parte inicial aqui, 1521 dividido por 6, só pelo 6, e depois dividir isso por 10, né? Ou multiplicar por um décimo, tanto faz. É muito melhor, então é o que a gente vai fazer. É o que faremos. 1521 dividido por 6. É melhor do que dividir por 60, vai por mim, tá? Porque daí para dividir por 60 ficaria 152 dividido por 60, que, sabe, não é. É melhor 15 dividido por 6, é mais fácil, entende? Então 6 vezes 2 dá 12, olha aí, ó. Então menos, aqui 5 menos 2 dá 3, esse 1 vai dar 0, então baixa o 2 agora. Tu tem que fazer essa divisão. 32, 6 vezes 5 dá 30. Então sobra quem? Sobra 2. E aí baixo 1, 21. Então baixou 1. Aí 6 vezes 3 dá 18, não é mesmo? Então 21 aí dá 3, né? 3, que daria 11, dá 3, é 3. Então temos um 3 aí. Não dá para dividir por 6? Lindo. Então põe uma vírgula aqui e um 0 aqui. Ah, eu não aprendi a fazer isso ainda. Pois é, tá aprendendo agora. Então se ele é o último número, não tem mais nada para baixar, e tu ainda quer seguir dividindo, põe uma vírgula ali, bota um 0 ali e segue o baile. Então vai ficar 30 agora. Então 6 vezes 5 dá 30. E aqui caímos em resto 0, que é uma divisão muito agradável. Então tu ficou com 253,5. Aqui é o que tu vai sair. Isso aqui vai dar, vamos botar igual aqui porque dá, né? 253,5 vezes um décimo. Não esquece que tu ainda tem que multiplicar aqui por um décimo, que é a mesma coisa que 253 dividido por 10, né? 253,5. Nota que agora tá muito de boas, cara. Se tu vai dividir por 10, a vírgula vai uma casa para a esquerda. E com isso, a tua resposta final aqui é 25. Ó, o mouse travando aqui. 25, né? O vírgula estava aqui no 3, foi uma casa para a esquerda, vírgula 35. Pronto, simples assim. Então esse é o valor em reais aí, que a gente, né, fazendo aquela divisão, é o valor que tu já pagou, tá? Não esquece de ser o valor que foi pago. Então vamos voltar lá. 25,35 25,35 é o valor que tu já pagou, mais o valor que tu deve, tem que ser igual ao valor total, que é 152,5.
eu tô botando só 0,1, tá? Eu sei que eu devia, isso aqui é dinheiro e daí tinha que ser um 10 aqui, porque é 10 centavos, né? Mas deixa, no final a gente ajusta a resposta, tá? É só para não se incomodar. E agora, se eu subtrair dos dois lados aí esse 25,35, eu devo chegar na resposta, de saber quanto ele ainda deve. Então, 152,1, que agora a gente vai botar dois zeros, né? Vamos fazer essa subtração. É que aqui não fica tão ruim de fazer as contas, né? No Paint era muito problemático. Eu falava, façam vocês aí, eu vou fazer na calculadora aqui rapidão. Mas essas aqui que o problema foi feito para te conseguir resolver ele só escrevendo, a gente vai tentar fazer algumas, né? Quando não for muito complicado. Então, 0,35. Como é que eu faria essa subtração? Primeiro 0 menos 5 não dá, então esse 1 aqui fica 0, empresta 1 para esse aqui, dá 10 menos 5 dá 5. Aqui agora eu tenho 0 menos 3, não tem como fazer, então esse 2 aqui vai se transformar em 1, empresta uma unidade para cá, aqui fica 10 menos 3 que dá 7, aqui ficaria 1 menos 5, não tem o que fazer. Esse 5 aqui empresta uma unidade para o 1 ali, esse aqui vai ficar 4 e aqui vai valer 11. Então 11 menos 5 dá 6. A vírgula vai ficar aqui, né? Baixa junto. 4 menos 2 dá 2. E o 1 não tem menos nada, continua sendo 1 ali, né? Então o que ainda falta para ele pagar é 126,75 centavos. Legal, né? Fizemos uma conta de subtração. RS 126,75, né? É isso mesmo. Vamos ver se tá certo. 126,75 centes. Muito bem. A 25 aqui, um percurso de 10 km foi feito assim, 2 pontos. Então, o total é 10 km. É muito importante entender isso, né? A gente sempre ficar atento em quem é o total, porque o denominador da tua fração está te dizendo em quantas partes o total foi dividido. Então, o total de 10 km foi dividido em 10 partes iguais. Então, deu 1 km cada. E esses 7 décimos, então esse 7 está te dizendo que 7 partes aqui foram feitas de automóvel, o que quer dizer que se cada uma tem 1 km, então foram 7 km dos 10 km feitos de automóvel. Um desses quilômetros foi feito de bicicleta e o restante foi a pé. Quantos quilômetros foram percorridos a pé? Pois é, não é mesmo? Quantos quilômetros foram percorridos a pé? Me diz aí. Essa daqui, se aqui tem 7, foi feito de carro, mais um de bicicleta, já dá 8. Faltam 2, né, cara? Então tem 2 quilômetros. Como é que a gente poderia ver isso aqui de outra forma? Tentar fazer, né? Do jeito que o livro mostrou lá, de subtrair uma fração da outra. Então, o total de quilômetros aí percorridos, tu pode dizer que foram 10 quilômetros percorridos de 10, né? 10 partes das 10 partes, isso representaria o total de quilômetros percorridos. Mas isso aqui é 1, é 10 dividido por 10. Não. O numerador está te dizendo quantas partes foram percorridas no total. O denominador está te dizendo em quantas partes foi dividido o todo. E essas informações. Então, temos 10 de 10 seria o total. Se eu fizer, eu sei que, vamos tentar montar esse de um jeito diferente. Se eu tirar desse total aqui, fizer menos 7 que foram percorridos de carro, 7 foi percorrido de carro, 7 das 10 partes, menos uma que foi percorrida de bicicleta, uma das partes aí das 10 foi percorrida de bicicleta. Vê como a gente está olhando para a fração, vê como a gente está falando das coisas, né?
o que o numerador quer dizer em relação ao denominador e tudo mais. Então, menos uma que foi percorrida de bicicleta, se eu subtrair essas, ainda me sobra a quantidade que foi percorrida a pé, que eu não sei quanto é x. Então, desse total de 10 partes, como é que tu faria isso? Já vamos deixar o x aqui do lado esquerdo. Bom, isso aqui vai ser o que? A parte de baixo, né, é o mesmo denominador, então tu só mantém ele, tu respeita isso. Mesmo denominador, tu mantém. E aí, parte de cima vai ficar 10 menos 7 dá 3, menos 1 dá 2. Então, a quantidade de partes que foi percorrida a pé foram 2 partes. Então, a gente sabe, olha só quanta coisa a gente sabe sem saber quase nada, tu vê só? Então, 2 partes foram percorridas a pé. Agora, tu pode fazer aquela pergunta, tá, mas são 2 partes, ou 2 décimos das 10, são 2 décimos do valor total. Quem é o valor total? O valor total são 10 quilômetros. Então, são 2 décimos aí que eu sei que foi percorrido a pé dos 10 quilômetros. Não confunde as coisas aqui, por mais que seja o mesmo 10, né, por mais que já 10, esse aqui é o total de quilômetros que foi percorrido, e isso aqui está te dizendo em quantas partes o total de quilômetros foi dividido. São coisas diferentes, são informações diferentes, não mistura as coisas. Tá, o denominador aí tá te apresentando informação muitíssimo importante, embora infelizmente seja o mesmo valor aqui, o que não ajuda muito, mas são informações diferentes, tá? Não confunde. Então aqui, se a gente multiplicar, né? Primeiro que tu faça a divisão, então vai dar 2. Então tu sabe que 2 décimos, ou 2 partes das 10 aí que foi feita a pé, é igual a 2 quilômetros, né? O que daria 2 vezes 1, 10 dividido por 10 dá 1. Então dá 2 quilômetros. Simples assim. Então, realmente, muito interessante, cara, essas questões de fração aqui. Eu aprendi bastante, não posso reclamar, não. Tá valendo bastante a pena resolver esse livro aqui. E falando em valer a pena, 1h13 já de gravação, a gente tem que ir controlando isso, né? E essa daqui a gente pode deixar quieto, né? Quando começa a se repetir as coisas, que fica muito banal, a gente tem que avançar, não tem pra onde fugir. Então, um saco de açúcar pesa 60 kg. Qual é o peso de 2/3 desse saco? Complementar, exercício, né? Então a gente pode fazer por aqui mesmo. Então, o total do saco de açúcar, e aqui a gente vai exercitar mais essa parte de olhar para a fração, né? O total é 60 kg. 60 kg. Certo? Ficou um Z, parece. Ficou feio isso aí, mas é isso aí. Esse é o total. Aí ele quer saber quanto mesmo? 2/3 disso daí. Quanto que é 2/3 desses 60? Bom, tu já deve estar gritando a resposta, né? Fala, isso é óbvio. Pois é. Ainda bem, né? E se não, bom, a gente exercita um pouco mais aí, raciocina um pouquinho. E não, pô, não é 60, é 3. Então, o que o denominador da tua fração está te dizendo? Que tu dividiu o todo em 3 partes iguais. E quem é o teu todo? 60 kg. Tu dividiu isso em 3 partes iguais. E aqui ele está te dizendo que ele pegou 2 partes, né? Ele quer saber qual é o peso de 2 dessas partes. Bom, aqui muito simples, né? Bom, então se tu dividiu o 60, que é o todo, em 3 partes, vamos descobrir quanto que vale cada parte. Então, dividiu 60 por 3, cada parte é 20 kg. Então o teu todo, vamos botar o teu todo aqui. Olha que bonito o teu todo aqui, ó. Então tu dividiu isso em 3 partes iguais.
Ele quer saber quanto é que é o peso de duas dessas partes. Bom, se tu sabe que agora tu sabe que cada parte é 20, duas dessas partes aí que ele tá te perguntando, tem que ser 40 kg, né? Então 40 kg é o peso das duas partes. Bonito, né? Bonito, simples, belo, é uma maravilha quando a gente acerta as questões. É muito bom quando a gente entende, né? Não tem comparação. Tá, um tablete de chocolate custa 1,80. Quanto custam 5 cestos desse tablet? Não, obrigado. Comprimento de uma peça de tecido é 420 metros. Quanto medem 5 sétimos dessa peça? De novo, nada mais. Então são 5 sétimos de 420. E aí tu vai traduzir o de para vezes, entendeu? Se um terço de um rolo de arame custa 15 reais, qual é o preço desse rolo de arame? Também, né? É um terço de 15 reais, que se custa 15 o total, né? Um terço desse total, quanto aí custa um terço do total aí. Não, eu tô viajando. Um terço de um rolo de arame custa 15. Então eu faria um terço vezes 15 mais x. Qual é o preço? Então, ô miséria. Um terço um terço de um rolo de arame custa. Esse é o problema de ficar só lendo as coisas, né? Que é um bocó. Um terço de um rolo de arame custa 15. Qual é o preço desse rolo de arame? Então vamos lá. Então temos o que de informação? Temos um terço de um rolo de arame custando 15. Então o rolo, o valor do rolo, um terço disso, então seria um terço vezes o valor total aí do rolo de arame, custa 15. Viu? Quando a gente escreve tudo fica fácil. Então se eu fizer isso aqui, um terço vezes o R, que é o valor total, eu vou obter 15. Tá. Então aqui, se eu multiplicar dos dois lados por 3, eu já consigo isolar o valor de R, né? Que seria a nossa variável, que é o valor do rolo completo de arame. Então 3 vezes 15, 45 reais, né? Bateria 00. Ai, que coisa linda. E falta o R e o S aqui, né? Tá, mas vai ficar faltando. Então, simplesmente isso, né? Um terço do rolo de arame é 15. Não sei porque eu tive dificuldade com uma coisa dessas. Serve para alguma coisa? Esse conhecimento que a gente tem. Serve, por exemplo, tá, o que tu sabe baseado na fração que tu teve ali, que foi dada para ti, que um terço do rolo de arame, ou seja, um terço do total, e esse 3 aqui embaixo na tua fração tá te dizendo que o total do valor aí foi que o todo foi dividido em 3 partes iguais, ou seja, o preço total do rolo de arame foi dividido em 3 partes iguais. E aí ele tá te dizendo o que vale uma dessas partes. Uma das partes vale 15. Então, informações que temos, o todo, o valor total foi dividido em 3 partes iguais, e ele bondosamente te disse que uma das partes aqui, o valor de uma delas individual, vale 15. E aí ele quer saber qual é que é o valor de das 3 partes juntas, que seria o total, né? Que seria o todo. Bom, se uma vale 15 e são 3 partes iguais, quanto é que será que vale as 3 juntas, hein? Não, os meus 45? Parece que tem que ser, né? Parece que tem que ser. Não é difícil então, poxa. Se 2 terços de um chocolate custam 1,40, qual é o preço desse chocolate? Bom, de novo, né? 2 terços de um chocolate vale 1,40. Então vamos lá, 2 terços é 1,40.
Não, mas não assim, né? Do chocolate todo, então do Czão ali, do C, de chocolate. 2/3 do total é 1,40. Então, 1,40 aqui, eu vou botar 4. O que a nossa fração está informando pra gente? Que o todo foi dividido em 3 partes iguais. Muito bem, que informação boa essa, hein? É uma baita informação. E por que eu estou fazendo só aqui e não estou resolvendo que nem eu falei que tu deveria aprender a fazer? Porque essas daqui é mais do mesmo, né? A gente já tá só tá olhando por olhar, assim, né? Para não passar batido demais, porque é um conteúdo interessante, mas que a gente já aprendeu a fazer, né? Quando fica meio monótono, que tu olha pro enunciado e tu não te assusta, tu fala, ah, tá, eu sei, claro, eu tenho que fazer isso, claro, com certeza. Quando fica desse jeito é porque tu já entendeu, pô. Tá, e que informação a gente tem? Que 2 das 3 partes deste chocolate, que é o que esse 2 aqui, que é o numerador tá falando, né? Que a gente tá levando em consideração 2 partes das 3, e o valor dessas 2 partes aqui, das 3, que é o total, é 140 centavos, ou R$1,40. Então, isso aqui é 140 centavos, ou R$1,40. Vamos botar... vou botar 1,40 aqui. Nossa, ficou feio, né? É R$1,40 duas partes. Então, uma parte vale quanto? 70 centavos, né? Que 70 mais 70 tem que dar 1,40. Então agora tu descobriu que cada partezinha do chocolate vale 70 centavos. Logo, ou 0,70, né? Devia ser 0,70, não 70 assim. É 0,7. 0,70 cada parte. Então cada parte vale, então é só somar aqui o chocolate inteiro, as 3 partes juntas, o valor seria 1,40 mais 70 centavos, dá 2,10, né? É, R$2,10. Então a resposta aí é igual a 2. Então vou botar o nem sei se é um risco ou 2, né, pro nosso dinheiro, nem sei, acho que é um só. Então não tem igual, né, Bocó? 2 seria 2,10. Tá, o valor total do chocolate. Eu só tô fazendo isso aqui só por fazer mesmo, né? A gente já entendeu essa parte. Tá aqui, 2,10. Se 5 cestos de uma peça de fazenda custaram R$45, deve ser coisa de costura, né? Custaram R$45, qual o preço da peça toda? Ah, nada demais. Gastei essas aqui, gastei 2/5 do meu dinheiro comprando uma revista de R$22. Quanto possuía? Não sei, não quero saber. Um tonel continha 120 litros de vinho, foram acrescentados dessa quantidade. Quantos litros? Ah, agora aqui já pegamos uma boa, hein? Uma boa não, mas interessante. Então um tonel continha 120 litros de vinho e foram acrescentados 3/5 dessa quantidade. Com quantos litros ficou? Não é difícil, falar a verdade. Só ver que número é. É 8? Tá. Então, vou botar um 8. Vai ficar perdido nos exercícios. Aí uns de cada canto, mas tá bom. Então, um tonel tinha 120 litros e eu acrescentei mais. Quantos, né? 120, 3/5 dessa quantidade. Mais 3/5 de. Olha a multiplicação. Eu adicionei mais 3/5 de 120. Que valor eu vou obter aí? Então, não sei, né? É 120 mais 3/5 de 120. Grande coisa. Mas não é de se desprezar, né? É uma questão um pouquinho diferente das que a gente fez, porque aqui tu tá somando um valor e geralmente ele tá te perguntando uma coisa que outro tinha que subtrair ali, valores, então aqui está mais interessante.
Então só estou adicionando um valor a mais. Então 3/5 de 120 foi o que eu adicionei de vinho. Quanto é que isso vai dar? Isso vai dar alguma coisa, não sei quanto. Isso vai dar 120 por 5, olha. 100 por 5 dá 20. Aí 20 dá. Então 24, quem sabe? 5 vezes 24 dá 120. Deve ser, né? 5 vezes 25, 125. É. Então 24. E daí tem que fazer 3 vezes 24. Puxa, vai ser 120 mais 3 vezes 24. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 4 dá 12, 72. Então é isso. Então é isso. Não é tão complicado assim, são as somas. Quanto é que vai dar isso daqui? 120, 192. 192 litros. É, exatamente, 192. Depositei 5 nonos do meu ordenado no banco. Fiquei ainda com 800. Qual é o meu ordenado? Não sei, rapaz, não sei. Não sei, mas vou já descobrir pra tu. Já te digo. Se tu não sabe, imagina eu. Coisa complicada, né, cara? Ele não sabe, eu tenho que saber. Então depositou 5 nonos do ordenado no banco. Então, depositou 5 nonos de ou do ordenado, que é X, eu não faço ideia. E ainda ficou com quanto mesmo? Diga-me, diga pra mim. 800 ainda ficou? É, ficou com 800 ainda no bolso. E ficou mesmo, né? Quem sou eu pra dizer que não? Então, se eu pensar do seguinte modo. Se eu somar o dinheiro que ele depositou no banco, que é a parte que ele depositou, mais esses 800 que sobraram aqui, então isso tem que dar o valor total dele, né? De dinheiro que ele tem. Então é isso, né? Se eu fizer 5 nonos aí vezes o X, eu obtenho o valor que ele depositou em relação ao total, né? E aí, somando com esses 800, tem que dar o valor total, não tem conversa. Não há discussão. É o mínimo, é o básico, né? Então vamos lá, vamos fazer. 5 nonos. Bom, vamos multiplicar aqui os dois lados por 9, né? Todos os termos aí, vou multiplicar tudo por 9. Então vou ficar com 5x mais 800 aí vezes 9. 8 vezes 9 quer dizer 72. E põe esses dois zeros aí, porque 800 é 8 vezes 100. Então 8 vezes 9 deu 72, e vezes o 100, 7.200. Isso igual a x, que é o valor total. E agora eu vou não, subir, não, eu cometi um erro aqui e deu problema. Deu problema. O ordenado que ele botou no banco é isso aí, realmente é 5 nonos de x, é a quantidade que ele depositou. Se eu somar isso com os 800, eu teria que ficar certinho aí com o valor total, né? O valor foi depositado, mais o que sobrou, tem que dar o valor total. Só que agora fica feio, porque vai dar um valor negativo. Aqui eu teria que subtrair 7.200 dos dois lados. Subtrair x dos dois lados vai ficar negativo. Dinheirinho negativo não é bom, nunca foi. O que aconteceu? Que falha no raciocínio foi essa? Vamos ler o enunciado de novo aqui, porque depositei 5 nonos do meu ordenado no banco. Fiquei ainda com 800, certo? Qual é o meu ordenado?
depositei metade, um meio do meu ordenado no banco. Depositei 500 no banco. Depositei 500. Fiquei com 500 no bolso. Me sobrou 500 no bolso. Qual é o valor do meu ordenado? Qual é o valor que tem que dar? Somado o que eu depositei mais o que me sobrou. Tem que dar 1000. Por que esse raciocínio está errado? Por que isso aqui é falho? Por que não funciona? $800. O que eu fiz errado? Por que vai dar um valor negativo? Meus amiguinhos, nem tudo é tão simples assim, mas isso aqui é algum probleminha mental mesmo, não é nem questão de não saber. A matéria é um problema mental mesmo. 5 nonos, ainda fiquei com 800. 5 nonos mais 800 tem que dar. Vamos mudar a abordagem. X, o valor total, menos 800. Menos 800 tem que ser igual à quantidade que eu depositei no banco, que é 5 nonos do valor total, que é X. Não é mesmo? Então, o valor total que eu tenho menos 800 tem que ser igual à quantidade que eu botei no banco. E a quantidade que eu botei no banco é dada por isso daqui. E por que não? Eu não duvido que eu sei o que eu fiz. Claro, lógico, né? Ainda bem que dá pra voltar. Nossa. Eu sei o que eu fiz. Eu multipliquei por 9, mas não multipliquei você por 9. Então, não é 0, né? Vem aqui. Tem que multiplicar todos por 9. Acabei me esquecendo aqui do X. Aí dá um problema. Porque agora... aí se eu subtrair 5x dos dois lados, então eu ficaria com 7.200. 7.200 igual a 9x menos 5x, 4x. Pronto, não é mesmo? E aí, se eu dividir por 4 os dois lados, eu vou deixar a porcaria do x aí no lado esquerdo. Claro, né? Tinha que tá faltando alguma coisa, não é uma questão difícil. Eu falei que é um probleminha mental mesmo. Então, então 72 por 4 aí, 10 dá 40, 20 daria 80, não é perto, é 18, né? 4 vezes 18, né? Então é isso, 18. Então, x é 18, vai ter esses dois zeros, não esquece deles, né? É 72 vezes 100. Então o que te sobrou, o que tu recebe mensalmente no teu ordenado, teu ordenado é 1.800 contos, é o total. Acho que foi isso que ele perguntou, né? Eu espero que tenha sido. E acho que aqui a gente bota um ponto, né? 1.800, fica assim para representar dinheiro, né? Vamos ver. Bota um pontinho aqui. 1.800, tá vendo? Era realmente um probleminha mesmo, meu. Não é uma questão difícil, o mesmo raciocínio de sempre. Paguei 3/4 de uma dívida e ainda devo R$1.800. Que quantia eu devia? Cara, devia um dinheiro aí. Devia um dinheirinho aí. Eu não sei o que eu posso fazer. Uma pessoa gastou 2/9 do que possuía no açougue, 2 partes das 9, e 5 dessas partes num supermercado, e ainda ficou com R$30. Quanto possuía? Não possuía muito, porque para ter sobrado só 30, a não ser que era o dinheiro que ela tinha quando saiu de casa, né? Não necessariamente o salário do mês, mas não possuía muito. Bom, olha, ai, que lindo.
Ai, ai. Vamos lá, vamos fazer. Não necessariamente escrever. Vamos fazer aqui, ó. Então, 2 nonos. O que eu sei tendo essas duas frações aqui como informação? 2 nonos foi o que ela gastou, sei lá no que. E 2 nonos que possuía no açougue. 5 nonos num supermercado e ainda ficou com 30 pila. Então, 2 nonos e 5 nonos. O que eu tiro daqui de informação? E ainda ficou com 30, né? Ainda sobrou um trintão aqui. Vou botar um F aqui e botar 30 pila. Ele quer saber quanto ela possuía? Quanto possuía. Muito bem, tá. O que essa informação aqui ajuda nós a saber? Que o total de dinheiro foi dividido em 9 partes iguais. 9 partes, tá? Então temos isso aí de informação. Isso ajuda a gente bastante, porque então tu vai dizer que o total são 9, o total seria 9 das 9 partes, né? Esquece a questão que isso aqui dá 1 como divisão, esquece, não. A gente está olhando para as informações que esse numerador e esse denominador carrega. Então eu estou dizendo que as 9 partes aqui, das 9 partes em que o todo foi dividido, é o total. Tudo isso aí representa o total do dinheiro. Então se eu pegar isso daqui e fizer menos 2 nonos, menos 5 nonos, que foram as partes que foram gastas lá no açougue e no supermercado, aí eu vou ver quanto é que me sobrou aqui. E essa quantidade que me sobrou seria igual a esses 30, né? É os 30 pila que sobrou. Então, isso aqui é 9 de 9 do total, né? Isso aqui seria como se fosse 9 nonos de t. Teria que ter a minha variável aqui, né? Então vamos dizer que o total é t, então isso aqui seria 9 nonos de t, que representa o total mesmo, né? 9 nonos aqui do t, tu vai ter só o t no final das contas. Isso aqui ficaria menos 2 nonos aqui do t, que é o total de dinheiro, que é o que foi gasto no mercado. Então teria isso, né? Vezes, né? Claro, tá multiplicando menos esses 5 nonos aqui do total, que foi o que foi gasto esse aqui no açougue e esse aqui no mercado, né? Então isso aqui tá ficando feio, só tô reescrevendo para mostrar que essas frações são em relação a alguma coisa, né? Então em relação ao total de dinheiro que tinha. Isso aqui é igual a x, né? E o meu x, eu sei que o que sobrou, se eu fizer essa subtração aqui, é 30. Então eu sei que o que sobra no final das contas é só esse 30 aqui. Então, olha, para mim fazer isso, o denominador vai se manter o mesmo, né? Então o numerador é a única coisa que a gente mexe aí. O denominador fica aqui, são as 9 partes. 9 menos 2 menos 5. 9 menos 2 dá 7, menos 5 dá 2. Então sobrou no bolso dela 2 nonos do total. Então teria que ter um a vezes aqui, desculpa, eu não fiz isso, né? Mas teria que ser 2 nonos vezes o total. Então isso que sobrou no bolso dela, do total de dinheiro. Isso aqui é igual a 30 pila, a gente sabe quanto sobrou. Então agora basta isolar a nossa variável aí, que é o t. Dá para dividir, ter algum lucro? Não. Então vamos multiplicar os dois lados aí por 9. Então vai ficar 2t igual a quem? A 3 vezes 9, que é 27. Já expliquei o porquê. 27 vezes 10, 270. Então o total de dinheiro que ela tinha no início vai ser 270. Dá para dividir por 2? Dá, tranquilinho. Então isso vai dar 135, né? 135 reais é o total que ela tinha no bolso quando começou a brincadeira. Então é isso, simples assim. De novo, tá caindo na mesmice, né, cara? 135 tá aqui. Tá caindo na mesmice. Uma garota comprou um objeto por 18 mil.
Eu gosto que esse livro ele não fica dando exemplos, ele não fala, comprou uma geladeira, comprou um carro, comprou uma casa, parcelou uma. Nem deixa quieto. Ah, parcelou uma coisa, outra lá, e daí se envolveu numa dívida de cassino e tudo mais. Não, ele é um objeto. Comprou um objeto, 18 mil, e é só isso que tu tem que saber. Não te interessa a cor do objeto, nem o tamanho, nem nada. Nem se tinha cheiro ou gosto, não importa. Comprou um objeto qualquer. Deu de entrada aqui 4 nonos desse valor. É, nada demais, tá? Mesma coisa. Um sétimo. Não, testes aqui. 7 quintos de 280. E aqui a tradução, aquela nossa, né? Tradução. Por falar em tradução, a hora é 1h41. Dá tempo ainda de fazer algumas questões. Quer dizer, dá tempo de fazer muita coisa, mas é que eu não quero passar de 2 horas. Fica muito. Demora pro editor, né? Por porcaria ele renderizar o vídeo. Mas 2 horas é um tempo bom. Então, vamos pra cá. Vamos começar a brincadeira aqui. Temos os testes. Número 1. Esse aqui até seria interessante se eu tentasse fazer todos, né? Não sei se tem a necessidade, mas tá. 7 quintos de 280. Então, 7 quintos de... Como é que a gente traduz o D? Vezes 280. É isso que ele quer saber. Equivale a quanto essa coisa aqui? Não sei. Mas a gente vai descobrir. Então, 7 quintos, 280, bacana. 280 dá pra dividir por 5, dá... É o que eu vou fazer? É o que eu tenho que fazer, né? Então vamos fazer essa divisão aí. Parar de reclamar da vida e começar a fazer as coisas. Então 280 dividido pelo 5. Tá vendo? Aqui até é mais agradável de se arriscar a fazer essas divisões do que só meter na calculadora ali. Então 5 vezes 5, certamente, né? 25 é o que a gente tentaria aqui. Então, opa, esse risco aqui foi longe demais. 8 menos 5 dá 3. E 2 menos 2 dá 0. Então agora tu baixa o 0. Tem que fazer essa divisão. Então 5 vezes 6 dá 30. Muito bem. E até fica bom, né, eu fazer essas continhas, porque às vezes eu falava assim, olha, isso aqui é fácil de fazer, rapidinho, não vai ter que custar muita coisa no caderno ali pra escrever. Mas eu às vezes ficava em dúvida, falava, será mesmo que... será mesmo que é rápido ou eu que tô viajando aqui? Mas não é tão difícil. Então isso aqui dá pra escrever como sendo 56. Me diz que eu... 56, tá certo. Isso aqui é 7 vezes 56. Vai dar quanto essa coisa? Não faço ideia. Vai dar alguma coisa, isso sim, isso de fato. Então, de novo, multiplicaçãozinha, a gente vem pra cá, né? Que é aquela coisa que tu faria no cantinho do caderno, né? Só rapidinho ali, ou numa prova, uma coisa. E eu ainda tô fazendo com mouse aqui, né? 6 vezes 7, 42. Aí o 4 aqui em cima. Ai, mas tu precisa escrever, isso aí é coisa de criança. Parabéns pra ti. 5 vezes 7, 35, 39. O que eu posso te dizer é o seguinte. Eu escrevendo 4 aqui, eu sei a quantidade que eu vou ter que somar e não preciso ficar guardando isso na minha cabeça. Eu posso me preocupar só com a multiplicação aqui do 7 pelo 5. E não preciso ficar lembrando, eu ainda tenho que somar 4. Não, tá anotado aí. Eu só preciso me preocupar com essa tabuada aqui, o que diminui a chance de eu errar a questão por confundir e escrever outra coisa. Então, sempre anota, cara, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum fazer isso daí.
Então, 392 é a nossa resposta. 392. E é isso mesmo. Quem diria, não é mesmo? Não é mesmo? Ah, pra quê? Pra que pular de página? Tá aí, ó, 392. Se são decorridos 3/8 de um dia, o seu relógio deve estar acusando. Meu relógio não acusa nada, tá? Meu relógio é muito de boas, muito tranquilo. 3/8 de um dia. Então o reloginho, putz, relógio de ponteiro, tu tá falando analógicos? Se for isso, se for analógicos, aí fica mais tranquilo a gente trabalhar. Deve descer, né? Eu não vou olhar as alternativas, eu vou supor que seja. Então eu tô dividindo o dia. Não deve ser. Caramba, questão miserável. Tenho dúvidas, eu fico em dúvidas. Questão 2. Então são 3. Vamos escrever, né? Eu já falei isso pra vocês. Ficar olhando para as questões e não fazer nada é um problema. 3/8 de um dia. Então vezes um dia. Isso aqui vai ser igual a quanto? Não sei. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Complicado, né? Eu quero ver os caras falando, tentando falar em espanhol. É um troço todo enrolado aqui. Melhor o cara ter falado em português mesmo, a pessoa ia te entender. Não, fica enrolando um troço aqui, dizendo as palavras que nem existe, né? Não. Fale em português, cara. As pessoas vão compreender o que tu tá dizendo. E se não compreenderem, elas vão perguntar. Não te preocupa. Isso é mais uma dica pra mim também, né? Eu brinco, né, com as coisas, mas é uma boa dica, cara. Tu vai conversar com alguém e fala espanhol, não tenta falar espanhol. Se tu não sabe, não tenta. E se tu sabe, também, conversa em português. A pessoa te entende, tu entende ela, qualquer coisa, vocês traduzem uma palavra ou outra ali e a conversa vai ficar bem mais fluida. Mesma coisa, eu que falo, entendo inglês, pelo básico, né? Se eu fosse conversar com alguém que entende um pouco de português, eu não ia tentar falar inglês e nem forçar a pessoa a tentar falar em português. Eu ia conversar como estou conversando com vocês e ela ia falar inglês, e qualquer probleminha que a gente tivesse, vão se traduzindo aí poucas palavras, que é melhor do que um troço tudo enrolado e que ninguém compreende. Por que eu tô falando isso? Não sei, é só uma reflexão. A reflexão do dia é essa. É isso aí. Tá? Então 3/8 do meu dia. Então vamos a desenhar. Então a primeira coisa que eu tenho com esse 3/8 é que ele está dizendo que eu estou dividindo o meu dia em 8 partes. É isso que ele quer dizer. Que o miserável quer dizer. Então uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes. E é isso que você deve fazer quando tu tem dificuldade com a questão, cara. Tenta, não foge, não fala, não entendi direito, e agora? Tu escreve, tu pensa, tu raciocina, tu tenta. Vai com calma. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Se eu dividir o meu dia em 8 partes, vou supor que ele está falando em um dia seriam 24 horas. Então o meu total aí pro dia, né, todo é 24 horas. 24 horitas. Aí, dividir em 8 partes, então cada partezinha aqui são 3 horas, né? 3 vezes 8 dá as 24 horas. Legal, então cada parte pequena dessas é 3 horas do meu dia. Aí ele está dizendo que, completadas 3 dessas partes, que horário o meu relógio já está acusando, né? O meu relógio não acusa nada. Vamos voltar para o enunciado, agora a gente lê com mais tranquilo.
São decorridos 3/8 de um dia e o seu relógio deve estar acusando 3/8. Então, se passaram 3, 6, 9 horas, né? Então, se cada partezinha tem 3 horas, passaram-se 9. O dia começa meia-noite, então 9 da manhã. Tem que ser, faz sentido. 3/8 tá aí. Tá vendo os desenhos, até que eles ajudam, né? Eles auxiliam a gente de vez em quando. Mas com certeza tem uma maneira de escrever, de resolver essa questão sem ter que fazer esse desenho aqui, sem nada. Vamos ver? É pra ser 9 horas. E é 9 horas mesmo. Eu faria como aqui? Eu faria, se eu fosse escrever o meu dia, em vez de dia, então a gente vai considerar que um dia são 24 horas. Então, peraí, vou fazer essa consideração. O meu dia é igual a 24 horas. Então você passou 3/8 dessas 24 horas aí. E o que isso representa? Então seria 24 dividido por 8 dá 3. Então fica 3 vezes 3, 9 horas. 9 horas. É isso, você passaram 9 e o dia começa à meia-noite, né? Então, se você passaram 9, já 3/8 da coisa ali, eu sei que isso é 9, então a hora que o relógio vai estar apontando é 9 da manhã, né? Acusando lá. Muito legal, muito tranquilo, muito sereno. Realmente questãozinha legal. O que ajudou de fato nessa daí, eu concordo, que é ter feito o desenho. A primeira que eu concordo realmente, que eu acho que eu ia ter uma baita dificuldade de fazer se não fosse o desenho, porque daí eu me dei conta que é 24 horas aqui, então o meu total do dia, eu vou considerar horas e tudo mais. Divido então a 24 aí por 8, muito bom. É isso. Temos o que mais aqui? Temos o que? 3. Um disco. Um disco de 30. Aqui. Anotação de merda. 3 mais 1/3. Por que não escreve? Mas é que. Troço feio, troço horrível. Não ajuda ninguém, mas tá bom, parabéns. Pelo menos a gente sabe resolver questões com esse tipo de anotação aí. O que eu vou fazer? Vou olhar aqui, acho que deixar pro próximo vídeo pra gente continuar. Umas 1 hora e 53 minutos. Dá pra fazer mais uma questão, né? Vamos fazer a 3 então? Vamos anotar aqui. Questão 3. Um disco de 33 mais 1/3 de rotações por minuto toca. Tá, eu admito que. Não, mas. Falta o mais ali no meio, né? Podia ser 33 mais 1/3. Porque assim tu tem uma noção de quantas rotações, né, ele faz por minuto, que são 33 e 1/3 seriam 33,0 alguma coisa. 33, sei lá o que. Mas podia ter o mais ali no meio, cara. Não sei se. Aqui eu olho pra isso daqui, eu olho pra essas coisas e vejo 33 vezes 1/3. Esse é o problema. Tá? Tão acostumado com os outros livros ali, que quando tu olha pra esse tipo de notação aqui, tu fala, mas confunde, cara, confunde a cabeça do ser humano, pô, pra que fazer isso? Mas beleza, 33 mais 1/3 rotações por minuto, toca durante 6 minutos totalizando, não sei, não quero saber. Então, 33, 1/3 por minuto, toca durante 6. Tá, então primeiro a gente tem que descobrir o que seria isso daqui em 1 minuto. E depois multiplica por 6, que é a quantidade de minutos que ele vai ficar rodando. E sabe quantas rotações ele faz. Então, vamos lá, 33. Vou escrever isso aí. 33 mais 1/3. Vamos traduzir as coisas, né? Tem que traduzir, coisa bonita. Primeiro a gente vai descobrir isso, o número de rotações por minuto. Então vamos botar aqui R
RPM. Então isso aqui quer dizer rotações por minuto, só por um. Depois a gente multiplica pelo 6 ali para ver quantas ele girou no total. Mas primeiro aqui, né? Rotações por minuto. Não confunda as coisas. Não podemos confundir as coisas. Vamos lá. Aqui, esse 33, vamos pegar isso aqui tudo, né? A gente vai fazendo devagarinho. Esse 33 eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Então eu vou ficar com 3, isso aí dá 99, né? 99 sobre 3, que continua sendo 33, né? Não alterei nada aí, não te assusta, não te preocupa. Continua sendo 99 por 3, continua sendo 3, então é uma fração equivalente, né, a 3 dividido por 1, então vai dar o mesmo valor. Tá tranquilo, nossa soma tá segura. E o galinho começou a cantar, né? Parabéns para ele. Então agora basta somar essas duas, tem o mesmo denominador. Então aqui 99 mais 1 dá 100. E vai ficar 100 terços, né? A parte de baixo tu só mantém o denominador, então fica só isso aqui. 100 terços são a quantidade de rotações por minuto, a cada minuto. Mas aí ele quer saber a resposta, né? Ele quer para 6 minutos. Então a gente faria 100 terços vezes 6. Saber quantas rotações esse disco faz nos 6 minutos totais. Então, vezes 6, vamos ver. 3 dividido, 6 dividido por 3, né? Já ia falar 3 dividido por 6, não. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 vezes 100 vai dar 200. Então, em 6 minutos, esse disco faz 200 rotações. 200, e essa é a resposta. Muito bem. Vamos verificar, ver se está certo. Tem mais essa, né? Essa questão de fazer, tem que ver se está certo. Letra C. 200 rotações. Muito bem. Então, já que parece que essa parte aqui a gente vai fazer todos os exercícios que tem, para ficar bem fixado esses conceitos e para a gente ter a oportunidade de utilizar as frações o máximo possível. Então, no próximo vídeo a gente continua fazendo esses testes. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra logo logo. Até mais.